Clint Eastwood teve uma vida quase tão lendária quanto seus filmes. Começando na década de 1960 com Rawhide, ele rapidamente se tornou uma estrela, trilhando um caminho que duraria décadas. Mas Eastwood não é conhecido apenas por seus clássicos faroestes e papéis de ação. Sua vida fora das telas teve sua cota de dramas segredos e até mesmo controvérsias famosas. Agora, aos 93 anos, Eastwood parece pronto para revelar tudo. De papéis icônicos no cinema aos altos e baixos da vida, ele compartilha o que aprendeu e o que manteve em segredo. Junte-se a nós enquanto desvendamos os bastidores da vida de Clint Eastwood e revelamos as histórias ocultas que ele finalmente está pronto para compartilhar. A Grande Depressão e a Construção da Resiliência, de Clint Eastwood. A vida de Clint Eastwood começou em um dos períodos mais difíceis da história americana, a Grande Depressão. Nascido em 31 de maio de 1930, justamente quando a economia estava em colapso, ele vivenciou as pressões de uma sociedade com recursos limitados. Em entrevista a Esquire, Eastwood compartilhou como crescer durante a crise econômica o levou a ser resiliente, uma habilidade que ele acredita estar um tanto perdida hoje em dia. Vivemos em uma geração mais frágil, comentou, expressando sua opinião de que o mundo atual focado no conforto psicológico muitas vezes carece da força com a qual ele cresceu. Eastwood observou que as pessoas hoje em dia frequentemente se questionam sobre o sentido da vida, um contraste gritante com sua criação, onde a sobrevivência era a prioridade. Por falar nisso, o pai de Eastwood teve um papel fundamental na formação de sua visão sobre o trabalho árduo. Clint lembra que seu pai sempre o aconselhava a nunca depender de favores, mas sim a trabalhar duro por tudo. Em uma entrevista com Barbara Walters, ele compartilhou: "Meu pai sempre me dizia, ninguém vai te dar nada de graça. Você vai ter que sair e conquistar tudo o que conseguir." Clint levou esse conselho a sério e sua carreira no entretenimento fala por si só. Em 2024, ele já tinha 72 créditos como ator dirigido 46 filmes, produzido mais de 50 projetos e até composto trilhas sonoras. Sua dedicação demonstra a ética de trabalho que seu pai lhe incutiu, provando que esses ensinamentos foram realmente para a vida toda. Mudanças constantes e os desafios de ser o aluno novo. Ao longo da vida, Eastwood enfrentou desafios que moldariam seu caráter de outras maneiras. Seu pai, Clinton Eastwood Sr., ocupou diversos cargos, incluindo posições gerenciais de alto nível, o que obrigou a família a se mudar com frequência. Eles se mudaram de uma cidade para outra, de Sacramento para Pacific Palisades, de volta para Redding e, em seguida, para Oakland. As constantes mudanças fizeram de Eastwood o aluno novo em todas as escolas, sempre precisando se adaptar a um novo ambiente e a novos colegas. Como contou ao The Telegraph, sua vida foi repleta de mudanças de escola e tentativas de se adaptar, o que nem sempre era fácil para ele. Apesar de ser mais alto que a maioria de seus colegas, Eastwood era bastante tímido. Ele se sentia deslocado em cada nova escola, sempre precisando recomeçar e encontrar seu lugar. Em uma entrevista para Esquire, ele mencionou que no início da carreira se sentia como um peixe fora d'água, sem saber como fazer amigos ou se enturmar. A influência de seu pai, no entanto, o manteve com os pés no chão. Eastwood Sr., por meio de sua própria ética de trabalho e frequentes mudanças de emprego, foi um exemplo de perseverança. Essas experiências podem ter fortalecido a capacidade de adaptação de Clint, preparando-o para o mundo imprevisível de Hollywood que o aguardava. Mesmo depois de se formar no ensino médio, a trajetória de Eastwood permaneceu tudo menos estável. Experiências de quase morte e contratempos em Hollywood. Assim como seu pai, ele desempenhou diversas funções, primeiro como frentista de posto de gasolina.
depois como pianista em um bar e até como bombeiro. Quando se alistou no exército durante a Guerra da Coreia, viveu um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Enquanto era transportado em um bombardeiro torpedeiro da Marinha, o voo sofreu uma pane. Eastwood estava acomodado no espaço apertado da aeronave quando de repente a porta sobre seus pés se abriu bruscamente. Como ele relatou ao The Telegraph, tudo deu errado, os rádios pararam de funcionar, o oxigênio acabou e finalmente ficamos sem combustível perto de Point Reyes, na Califórnia. Eastwood perdeu a consciência, mas acordou a tempo de perceber que o piloto estava se preparando para um pouso forçado no oceano. O impacto lançou Eastwood para longe da costa, e ele teve que nadar quilômetros em águas geladas lutando contra a correnteza para chegar à terra firme. "Foi uma provação que nunca quero repetir", disse ele ao The Telegraph, explicando como finalmente desmaiou na praia. Esse acidente quase fatal foi uma experiência que o marcaria para sempre, revelando a força e a resistência que ele precisaria em sua carreira posterior. No entanto, suas maiores batalhas ainda estavam por vir. Hollywood não foi exatamente receptiva a Clint Eastwood. Seu primeiro trabalho como Jennings em A Vingança da Criatura em meados da década de 1950 terminou em decepção. O diretor Jack Arnold não ficou nada contente em vê-lo no set, exclamando: "Que diabos é isso? Eu já disse que não quero fazer essa maldita cena." O papel foi cortado e Eastwood ficou desesperado por mais trabalho como ator. Ele também teve que lidar com agentes implacáveis que às vezes o enviavam para testes que sabiam que ele não conseguiria só para mantê-lo esperançoso. Os primeiros tempos em Hollywood foram repletos de contratempos que teriam desanimado muitos, mas Eastwood persistiu, determinado a construir seu próprio nome. Mas a vida de Clint deu uma guinada difícil depois que ele deixou o exército. Sem saber qual carreira seguir, ele começou a fazer cursos de administração de empresas no Los Angeles City College. Mas acabou decidindo se dedicar à atuação, passando de sem-teto à estrela de Hollywood. Eastwood passou um tempo morando nas ruas antes de conseguir um contrato com a Universal, onde ganhava $75 por semana. Mas essa oportunidade não durou muito. Depois de apenas 1 ano e meio, a Universal o dispensou, deixando-o incerto sobre o que fazer a seguir. Anos mais tarde, Burt Reynolds, colega de elenco de Eastwood em City Heat, revelou o motivo alegado pelos executivos do estúdio para a demissão de Eastwood. Durante uma participação no programa do Conan, Reynolds contou que os executivos acharam Eastwood muito lento na fala e reclamaram do seu dente lascado. "Você só quer fazer as coisas do seu jeito", teriam dito a ele. Enquanto isso, dispensaram Reynolds, dizendo sem rodeios: "Você não sabe atuar." Ambos os atores foram dispensados, deixando Clint novamente sem emprego. Mas esse não foi o fim para Eastwood. Ele não era do tipo que desistia facilmente. Ele foi de estúdio em estúdio, na esperança de que alguém lhe desse uma chance. Finalmente, conseguiu sua grande oportunidade em Rawhide, a série que o lançaria à fama no início dos anos 1960. A partir daí, começou a longa jornada para se tornar uma das figuras mais respeitadas de Hollywood. Um homem conhecido não apenas por sua atuação, mas também por sua habilidade em dirigir, produzir e compor música. Mas, embora a vida de Clint Eastwood seja lendária, ela também foi marcada por tragédias, a perda de seus pais. O pai de Clint Eastwood, Clinton Eastwood Sr., faleceu de forma repentina e devastadora. Em julho de 1970, ele se preparava para uma partida de golfe quando sua esposa Ruth percebeu que algo estava errado. Ela o encontrou sofrendo um ataque cardíaco e, infelizmente, ele não resistiu. Ao refletir sobre a morte de seu pai, Eastwood observou como ele levava uma vida bastante sedentária e não cuidava muito bem de si mesmo. A perda afetou profundamente Eastwood, que foi forçado a repensar seu próprio estilo de vida. Determinado a não seguir o mesmo caminho, Eastwood adotou um estilo de vida mais saudável que compartilhou na revista Outsider.
Ele aconselhou evitar carboidratos, dispensar bebidas açucaradas e manter-se ativo. Evite sobremesas calóricas. Compartilhou acrescentando que manter o otimismo e descansar adequadamente também são essenciais para uma vida longa. A morte de seu pai também deixou Eastwood com sentimentos de culpa em relação ao seu relacionamento com ele. Apesar de morar perto, a carreira de Eastwood o mantinha muito ocupado para passar tanto tempo com o pai quanto gostaria. Desde então, ele tem se esforçado para priorizar o tempo em família, especialmente com a mãe. A mãe de Eastwood, Ruth, viveu muito mais tempo, falecendo aos 97 anos após sofrer um AVC em 2006. O vínculo entre eles era forte e Eastwood admirava a bondade e a generosidade dela. Em uma entrevista, ele relembrou como ela compartilhava comida com estranhos que batiam à porta deles. Quando ganhou o Oscar de melhor diretor por Os Imperdoáveis, ele se arrependeu de não tê-la mencionado no palco, prometendo homenageá-la em seu próximo grande momento. E ele conseguiu. Conforme a saúde de sua mãe piorava, Eastwood fez tudo o que pôde para mantê-la viva, mas a vontade de viver dela foi se esvaindo. Suas últimas palavras para ele, "Quero sair daqui, estou cansada", marcaram um momento difícil para Eastwood. Apesar de seus desejos, ele respeitou a escolha dela quando ela finalmente recusou a reanimação. Agora, você sabia que houve uma famosa rixa com um ator, em específico a rixa de Clint Eastwood com John Wayne. Os faroestes de Clint Eastwood, na década de 1960, com o diretor italiano Sergio Leone, incluindo Três Homens em Conflito. The Good, the Bad and the Ugly mudaram o gênero faroeste em Hollywood. Esses filmes introduziram personagens mais sombrios e cínicos, reinventando o gênero de uma forma crua e intensa. Mas John Wayne, o astro clássico dos filmes de faroeste americanos, não ficou impressionado. Ele via os personagens sombrios de Eastwood quase como um insulto aos seus próprios papéis e à visão positiva do oeste americano que seus filmes sempre celebraram. Você conhece algum país cujo folclore tenha sido destruído? Wayne perguntou em uma entrevista de 1972, deixando clara sua decepção com o novo estilo dos faroestes. Na esperança de trabalharem juntos, Eastwood enviou a Wayne o roteiro de Os Hostis, um faroeste que ele acreditava que uniria seus estilos. Mas Wayne não se interessou e chegou a enviar uma carta criticando o próprio filme de Eastwood, O Estranho Sem Nome. Na visão de Wayne, aquilo não representava o espírito dos verdadeiros pioneiros. Eastwood compreendeu esse conflito como uma divisão geracional, sabendo que Wayne simplesmente não via os filmes de faroeste da mesma maneira que ele. Em resposta, Eastwood revisou o roteiro para que se alinhasse melhor à visão tradicional de Wayne sobre os filmes de faroeste. Mas a reação de Wayne foi explosiva. Segundo relatos, ele jogou o roteiro no oceano, dizendo: "Essa reação acalorada destacou o abismo intransponível entre esses dois ícones do faroeste e suas visões conflitantes da fronteira americana, o lado sombrio da fama." Apesar de todos os elogios que Clint Eastwood recebeu, ele também enfrentou críticas. Sua determinação e imagem de durão geraram debates, e alguns momentos de sua vida revelam uma personalidade mais complexa. Por exemplo, ele é conhecido por sua postura intransigente no set de filmagem, preferindo manter sua própria visão, independentemente da opinião alheia. Algumas fontes internas afirmam que isso causou atritos durante projetos, até mesmo com colegas de longa data. A abordagem rigorosa de Eastwood em relação à produção cinematográfica e seu compromisso com os papéis de durão, pelos quais é conhecido, às vezes o tornaram uma figura controversa. No entanto, seu lado sombrio não se limita apenas ao seu trabalho. Ao longo dos anos, sua vida pessoal também foi marcada por dramas. Eastwood esteve no centro de inúmeras controvérsias em Hollywood, incluindo relacionamentos amplamente divulgados e dinâmicas familiares complexas. Essas controvérsias pintaram um retrato de Eastwood
como um homem disposto a viver a vida à sua maneira para o bem ou para o mal. Uma vida de segredos, escândalos e dramas familiares. A vida de Clint Eastwood nunca foi isenta de drama, especialmente em seus relacionamentos. Aos 23 anos, em 1953, ele se casou com Maggie Johnson. Mas, mesmo antes do casamento, Eastwood admite que se relacionava com outras mulheres. A fama e o sucesso em Rawhide apenas ampliaram as possibilidades e Eastwood teria tido vários casos com mulheres de aeromoças a repórteres. Um desses relacionamentos com a dublê de Rawhide, Roxanne Tunis, duraria anos. Mas Tunis não foi apenas mais um caso passageiro. Em 1964, ela deu à luz a filha de Eastwood, Kimber, enquanto ele ainda era casado com Johnson. Mas você sabia que Eastwood só descobriu que seria pai quando Kimber completou 1 ano? Eastwood compartilhou esse momento surpreendente com o autor Richard Schickel, comparando o choque a um acidente. Embora tenha ficado surpreso, esse não foi o último encontro de Eastwood com o segredo em seus relacionamentos. O romance secreto com Tunis continuou por anos e o filho que tiveram se tornou um dos 8 filhos de Eastwood, cada um com sua própria história. E então houve o duelo que nunca aconteceu. À medida que a fama de Eastwood crescia também, cresciam as complicações em sua vida amorosa. No final da década de 1960, ele já era um astro de cinema consagrado e conseguiu um papel no faroeste musical Paint Your Wagon, ao lado de Lee Marvin e John Seberg. Eastwood e Seberg, ambos casados na época, iniciaram um caso que foi Seberg ficou tão encantada por Eastwood que disse ao marido, o escritor francês Romain Gary, que planejava deixá-lo por ele. Furioso e com o coração partido, Gary reagiu de uma maneira inesperada. Desafiou Eastwood para um duelo. No fim, o duelo não aconteceu, mas as emoções de Seberg já estavam à flor da pele. Ela chegou a informar seu assessor de imprensa que queria tornar público seu amor por Eastwood e dar entrada no divórcio. Mas o que Seberg não sabia era que os sentimentos de Eastwood não eram tão intensos quanto os dela. Para piorar a situação, enquanto mantinha um caso com ela, Eastwood também se encontrava com outra mulher. Quando as filmagens terminaram, Eastwood deixou o Oregon e voltou para Los Angeles, praticamente ignorando Seberg. Segundo a assessora de imprensa de Seberg, ela não conseguia acreditar que Eastwood tivesse tão pouco apreço por ela. Ela era uma mulher muito vulnerável, e a rejeição repentina a deixou devastada. Assim, com seus casos e relacionamentos passados, a vida familiar de Eastwood estava fadada a se complicar. A complexidade da vida familiar de Eastwood. Ele é pai de 8 filhos, com 6 mulheres diferentes, cada um com sua própria história. Sua primeira filha, Lori, nasceu de um caso extraconjugal que ele teve enquanto ainda namorava Johnson. E Lori só descobriu a identidade do pai quando adulta. Depois que se conectaram, Lori e Eastwood construíram um relacionamento e mantêm contato desde então. Além disso, havia Kimber, sua filha, com Roxanne Tunis, nascida durante seu casamento com Johnson. Eastwood também teve 2 filhos, Kyle e Allison, com Johnson, antes do fim do casamento. Mas a história dele não termina aí. Eastwood tem mais 2 filhos, Scott e Catherine, com Jocelyn Reeves, uma ex-comissária de bordo. Reeves fez com que a certidão de nascimento de Scott marcasse pai recusado, um detalhe que reflete a dinâmica familiar não convencional. Por falar nisso, Eastwood também tem uma filha, Francesca, com seu colega de elenco de Os Imperdoáveis, Francis Fisher, e outra filha, Morgan, com sua segunda esposa, Dinah Ruiz. Notavelmente, a segunda esposa de Eastwood, Dina, trabalhou para unir essa grande família composta. Eastwood acredita a Dinah o fortalecimento dos laços entre seus filhos de diferentes relacionamentos, dizendo: "Tenho filhos com outras mulheres. Devo dar o crédito a Dinah por ter unido a todos.
Dina manteve até mesmo relações amistosas com a primeira esposa e ex-namoradas de Eastwood. A família Eastwood, embora pouco convencional, tornou-se um grupo unido em parte, graças aos esforços de Dina para integrar os diversos ramos da complexa árvore genealógica de Eastwood. Mas, se há um relacionamento que deixou uma marca indelével na vida de Eastwood, foi seu romance com Sondra Locke. Um término conturbado com Sondra Locke. Eles se conheceram durante as filmagens de The Outlaw Josie Wales em 1976 e Eastwood ainda era casado com Johnson na época. A ligação era tão forte que Locke se tornou não apenas sua parceira fora das telas, mas também sua co-estrela em vários filmes no final da década de 1970 e na década de 1980. Quando Eastwood e Johnson finalmente se divorciaram em 1984, Eastwood e Locke continuaram seu relacionamento aparentemente comprometidos com um longo prazo. No entanto, em abril de 1989, as coisas tomaram um rumo drástico. Eastwood decidiu terminar o relacionamento e Locke alegou ter sido pega de surpresa pelo rompimento. O golpe final veio quando ela recebeu uma carta do advogado de Eastwood ordenando que ela se mudasse da casa que compartilhavam há quase uma década. Sentindo-se traída, Locke entrou com uma ação judicial contra Eastwood pedindo pensão alimentícia. Ela alegou que Eastwood havia sabotado intencionalmente sua própria carreira como diretora, usando sua influência em Hollywood para acabar com suas oportunidades. O processo trouxe novas complicações, já que Locke era tecnicamente casada com outra pessoa, um amigo gay, com quem mantinha uma relação platônica. A batalha judicial se arrastou por anos, mas em 1996, Eastwood concordou em fazer um acordo com Locke por um valor não divulgado. Nunca se tratou de dinheiro. Tratava-se de eu lutar pelos meus direitos profissionais, disse Locke ao Los Angeles Times após o acordo. Eastwood, no entanto, tinha uma visão diferente, declarando mais tarde ao The Independent: se você analisar os processos judiciais de Locke, verá que o dinheiro era a questão. Ele acusou Locke de fingir e se fazer de vítima, sugerindo que algumas pessoas se sentem no direito de ter uma vida boa sem merecê-la. O rompimento com Locke e o conturbado processo judicial pintaram um retrato complexo de Eastwood. Ressaltaram seu compromisso em viver segundo suas próprias regras, mesmo que isso significasse causar dor no processo. Por meio de seus relacionamentos e dinâmicas familiares, Eastwood provou ser tanto uma lenda de Hollywood quanto um homem que não teme abraçar uma vida controversa. Falando em controvérsia, embora Clint Eastwood admita que não foi o marido mais fiel. Algumas acusações contra ele foram muito mais sérias do que infidelidade. Ele se defendeu de alegações obscuras. Um amigo próximo, Fritz Mainz, que trabalhou como produtor em 17 filmes de Eastwood, alegou ter visto Eastwood agredir sua primeira esposa, Maggie Johnson, com uma força chocante. Mainz afirmou que o soco de Eastwood foi tão poderoso que arremessou Johnson da sala de estar para dentro da banheira do banheiro. Essa acusação foi documentada por Patrick McGilligan em sua biografia Clint, The Life and Legend. E foi uma afirmação grave, considerando a imagem de Eastwood como um durão de Hollywood. Eastwood, no entanto, negou a acusação e não estava disposto a deixar o assunto morrer. Em 2002, ele processou McGilligan e a editora do livro St. Martin's Press por $10 milhões americanos em um processo por difamação. Seu advogado defendeu o caráter de Eastwood, dizendo: Clint Eastwood não é apenas um ícone da indústria do entretenimento, mas também um homem de família. O caso foi finalmente resolvido em 2004, com os detalhes financeiros mantidos em sigilo. Embora o caso estivesse encerrado, as acusações pintaram um quadro complexo da vida privada de Eastwood. Esses rumores, no entanto, não prejudicaram a carreira de Eastwood, nem diminuíram sua base de fãs leais. Mas, embora Eastwood tenha negado as acusações de violência doméstica contra sua esposa,
ele não negou ter sido fisicamente rigoroso com seus filhos quando achava necessário. Uma dura lição para seu filho. Seu filho, Scott Eastwood, certa vez compartilhou uma lição inesquecível que recebeu de seu pai. Scott relembrou como, aos 14 anos, deixou sua irmã mais nova sozinha em uma festa enquanto saía para comprar cerveja com os amigos. Quando Eastwood soube o que Scott havia feito, não se limitou a conversar. Em vez disso, confrontou Scott jogando-o contra a parede e dando-lhe um soco no rosto para garantir que o filho entendesse a gravidade do seu erro. Scott disse que a experiência foi uma lição dura, mas descreveu o estilo de criação de seu pai como muito tradicional. Nas palavras dele, nada dessa baboseira moderna de que você não pode nem dar um tapa na criança. Eastwood criou seus filhos com disciplina e Scott aprendeu rapidamente que havia consequências para seus atos. Para Eastwood, era claro que proteger a família era inegociável e ele esperava que seus filhos cuidassem uns dos outros. Para Scott, o incidente foi uma lembrança marcante que o fez recordar o quanto seu pai valorizava a responsabilidade familiar. Aliás, você sabia que houve uma reviravolta inesperada e escandalosa no divórcio. O segundo casamento de Eastwood com Dina Ruiz também teve seus dramas. Em setembro de 2013, Clint e Dina anunciaram oficialmente a separação, mas a situação logo tomou um rumo inesperado que deu o que falar. Apenas 2 dias após a notícia ser divulgada, Eastwood foi visto com outra mulher, Erica Tomlinson Fisher. O que tornou essa situação ainda mais estranha foi a forma como tudo começou. Erica havia sido casada com Scott Fisher, que era suspeito de estar namorando Dina, ex-esposa de Clint Eastwood. Segundo relatos, Erica ligou para o escritório de Eastwood para expressar suas suspeitas e pouco depois, ela e Eastwood começaram a namorar. Não demorou muito para que a ex-esposa de Eastwood, Dina, de fato iniciasse um relacionamento com o ex de Erica e Scott Fisher. A história acabou se tornando quase um enredo de comédia romântica, com os dois casais basicamente trocando de parceiros. Em 2016, Dina se casou com Scott Fisher, enquanto Eastwood e Erica eventualmente seguiram caminhos separados. Em 2015, Eastwood iniciou um novo relacionamento com Christina Sandera, uma recepcionista que conheceu em seu hotel e restaurante Mission Ranch. Essa série de relacionamentos deixou fãs e o público intrigados com a dinâmica complexa. Mas para Eastwood, tudo fazia parte de sua jornada de vida muitas vezes atípica e culminou com a morte de sua namorada. Embora os relacionamentos de Clint Eastwood às vezes tenham gerado controvérsia, seu longo relacionamento com Christina Sandera foi mais tranquilo e bem menos dramático. Eastwood e Sandera começaram a namorarem em 2014 e o relacionamento deles se fortaleceu ao longo dos anos. Ela trabalhava como recepcionista no hotel Mission Ranch, de propriedade dele, e, apesar da fama de Eastwood, o relacionamento era discreto. Ela o acompanhava em diversos eventos de Hollywood, incluindo as estreias de filmes como Sully e A Mula, onde representava uma presença calma e acolhedora em sua vida. Mas, em julho, a tragédia aconteceu quando Sandera faleceu de um ataque cardíaco aos 61 anos. Sua morte foi um grande golpe para Eastwood, e toda a família sentiu profundamente a perda. A filha de Eastwood, Kimber Lynn. Eastwood compartilhou como a família ficou inicialmente em choque. Kimber descreveu a dificuldade de se adaptar à ausência de Sandera e refletiu sobre as famosas palavras de seu pai como um lembrete da força que ele demonstrou diante da perda. A filha de Eastwood, Morgan, que tinha um relacionamento próximo com Sandera, prestou homenagem a ela no Instagram. Ela compartilhou uma foto de seu casamento que aconteceu apenas um mês antes do falecimento de Sandera e chamou sua morte de uma perda devastadora para toda a família. O filho de Eastwood, Scott, compartilhou mais tarde que seu pai estava lidando com a perda da melhor maneira possível, dizendo:
A morte de Sandera marcou um capítulo sombrio na vida de Eastwood, mas também destacou o apoio de sua família e os momentos mais tranquilos e ternos que o definem como mais do que apenas uma lenda de Hollywood. O último filme de Clint Eastwood, e possivelmente o último de Roar, Hash 2, estreou recentemente em Hollywood, mas o diretor de 94 anos não pôde comparecer. Este filme é um grande marco para Eastwood. Foi o 40º trabalho de direção em uma carreira que abrange 7 décadas. Embora sua ausência tenha sido sentida, o elenco e os organizadores da estreia fizeram questão de homenageá-lo com uma mensagem sincera: "Nós te amamos." Clint. Apesar de Eastwood não ter especificado o motivo de sua ausência no evento no TCL Chinese Theaters, os fãs criticaram. Decepcionados. Ainda assim, sua filha Francesca Eastwood estava lá para representar a família. Francesca, que tem um papel no filme, desfilou sozinha no tapete vermelho, um momento complicado por seus recentes problemas legais. Ela foi presa por acusações de violência doméstica apenas algumas semanas antes, o que, segundo relatos, afetou seu pai. A prisão de Francesca adicionou uma camada de tensão a um evento que de outra forma seria festivo, tornando sua presença na estreia agridoce. Juror Hash 2 conta a história de um homem de família interpretado por Nicholas Hoult, que luta contra a culpa por um incidente passado enquanto atua como jurado em um julgamento por assassinato. Ao lado de Hoult, Toni Collette. Estrela como promotora com Kiefer Sutherland, J.K. Simmons e Francesca Eastwood completando o elenco. Durante a estreia, o presidente do AAPRI, Bob Gazelle, informou os presentes sobre a ausência de Eastwood, expressando que, embora ele não pudesse estar ali naquela noite, todos estavam presentes em sua homenagem. Collette e Hoult também prestaram uma homenagem pessoal a Eastwood, chamando-o de um ser humano verdadeiramente bom e íntegro. Suas palavras ressoaram com os fãs que se juntaram ao elenco para gritar: "Nós te amamos." Clint. A estreia serviu como um momento de admiração, tanto pelo trabalho de Eastwood quanto por sua influência duradoura em Hollywood. O momento da recente prisão de Francesca Eastwood foi difícil para seu pai, que já estava de luto. Apenas 3 meses antes da estreia de Juror Hash 2, a companheira de longa data de Eastwood, Christina Sandera, faleceu, e sua morte repentina o devastou. Uma fonte próxima a Eastwood revelou que a perda de Sandera o deixou arrasado e que ele estava passando por um momento difícil. Essa recente sequência de eventos deixou Eastwood com a sensação de que as coisas estão fora de controle, especialmente considerando o quanto ser um pai presente significa para ele. Francesca, de 31 anos, foi presa em 12 de outubro, após uma discussão com seu namorado, o ator e personal trainer Alexander Wraith. Segundo relatos, a discussão se tornou física enquanto eles dirigiam por Beverly Hills. Quando a polícia chegou, observou ferimentos em Wraith, o que os levou a prender Francesca sob suspeita de violência doméstica qualificada. Ela foi posteriormente libertada sob fiança de $50.000 americanos, mas o incidente causou grande sofrimento à família. Clint e Francesca sempre foram muito próximos, e amigos relatam que eles conversavam com bastante frequência, o que torna esse evento ainda mais doloroso para Eastwood, que está de luto pela perda de seu parceiro. Desde a morte de Sandera, a família de Eastwood tem se unido para apoiá-lo. O filho de Eastwood, Scott, deu notícias sobre como a família está lidando com a situação, dizendo ao E! News que todos estão bem, embora tenha reconhecido que seu pai está sentindo o impacto. Durante esses momentos difíceis, a família de Eastwood tem sido uma fonte de conforto para ele. Mas os desafios recentes inegavelmente deixaram marcas no lendário ator e diretor. O que você acha da trajetória de vida um tanto incomum de Clint Eastwood, equilibrando fama, família e desafios pessoais?
Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias fascinantes.